Obrigado. Deus abençoe aqui para você. Oh, amém, maravilha. Bom dia. A paz do Senhor a todos. Tudo bem? Está ótimo, né? Porque o Senhor, Ele já está aqui nessa manhã. Olha, eu quero fazer uma pergunta antes de iniciar o texto. Gostaria que você levantasse a mão e não tenha vergonha. Quem aqui nunca soube perceber ou sentiu um dia a presença do amado Santo Espírito? Levante a mão. Nunca sentiu ou percebeu? Porque talvez ele já fez, mas você não percebeu. Somente essas pessoas? Tem mais alguém? Teve já algumas pessoas que levantou a mão. Tem mais alguém? Levante a mão. É um ato de fé e de coragem. Você que talvez nunca sentiu ou percebeu o Espírito Santo agindo e falando dentro de você. Eu gostaria que toda a amada igreja fechasse os olhos, por favor. Pai, o Senhor está aqui nessa manhã e o Senhor marcou esse encontro com essa igreja. O Senhor decidiu nos dar esse domingo para que nós pudéssemos perceber o Senhor. E nós sabemos que o Espírito Santo não é uma emoção. O Espírito Santo não é um arrepio, não são somente algumas lágrimas. O Espírito Santo, Ele é o Consolador. Ele é aquele que traz a mensagem do céu e brada no nosso peito com uma convicção que nós não podemos negar. Mas sobre essas pessoas que com um ato de fé levantaram a mão, eu quero pedir a Ti, Jesus, que o Espírito Santo agora toque os seus corações. E que eles comecem a perceber o que o Senhor está fazendo na vida deles e posteriormente através da vida deles. Que eles percebam o Senhor falando com eles, gerando no seu coração uma convicção. E quando eles se perguntarem, não, isso é da minha mente, não é. Não é da mente. É o amado Santo Espírito que está testificando sobre os seus corações aquilo que o Senhor está fazendo. Mas o ato de fé é o que vai dar credibilidade para que essa voz continue ecoando em seus corações. Assim eu oro pedindo que cada um de nós venhamos reverenciar e respeitar a presença do Santo Espírito nesta casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, amada igreja? Meus irmãos, vocês que levantaram as mãos, se preparem, porque certamente Ele vai falar profundamente ao coração de vocês. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, iremos ler o verso 1 ao verso 4. Obrigado, pastor César, por nos dar, como obreiros nessa casa, a oportunidade de poder compartilhar da palavra, viu? E como é bom ver a casa cheia, as crianças já estão na sala e tem poucas cadeiras vazias. Glória a Deus por isso, viu? Gratidão você que decidiu estar aqui nessa manhã, que em meio a todas as oportunidades da vida, você decidiu vir para cá. Que Deus seja glorificado através da sua atitude de fé, amém? Livro de Neemias, capítulo 1, verso 1 em diante, diz assim: esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então, eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Verso 4, uma atenção nesse verso. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada e fiz a Deus esta oração. Amém? Estamos falando aqui sobre profeta Neemias.
Todos nós conhecemos a história desse profeta, só um instante. Todos nós conhecemos a história desse profeta, o qual ele reconstruiu os muros de Jerusalém. E os muros de Jerusalém foram reconstruídos em quantos dias? Ó a pergunta, hein? Olha a pergunta aí, ó. Vai cair na prova, gente. Quantos dias foram reconstruídos os muros de Jerusalém? Vamos lá, né? Neemias, um personagem que nos dá uma mensagem. Deus atende os que atendem ao seu chamado. Eu quero começar enfatizando isso. Deus atende quem corresponde ao chamado. Quem corresponde ao chamado de Deus, esses são os que Deus atende. Deus não tem filhos prediletos nem filhos preferidos. Mas Deus ama a obediência. E aqueles que obedecem, ouvem a voz de Deus. Amém? Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, engraçado falar isso, quase enrola a língua, né? Recebe uma notícia que Jerusalém está destruída e seus muros são derrubados. Agora, olha o significado das muralhas nesse tempo, porque se você estudar um pouquinho sobre o contexto histórico, cidades desse período, era mais ou menos o que a gente vê um pouco aqui em Portugal em volta dos castelos, só que isso era feito em todas as cidades. Muralhas eram construídas para que houvesse proteção. Pastor, qual é o tamanho dessa muralha? Só para ter uma ideia, para fins de informação, aproximadamente quase 5 quilômetros de extensão, por 12 metros de altura, por 3 metros de largura. Eram as muralhas de uma cidade. Ou seja, nós não estamos falando sobre um muro de bloco, muito menos uma parede de plador, certo? Nós estamos falando sobre muita pedra em cima de pedra. Só que o contexto diz que essas muralhas tinham sido derrubadas e queimadas. Imagina o poder que foi essa guerra para derrubar uma muralha desse tamanho. E não tínhamos mísseis supersônicos naquela época, viu? Não existia ainda Vladimir Putin e essa galera ainda não existia, não. Como era derrubado um trem desse, gente? Feroz, né? Para termos o nível da matança que eram as guerras nesse tempo. O nível da crueldade que eram as guerras. Porque se faziam isso com muralhas, o que acontecia com as pessoas dessa cidade? Nós não estamos falando de tempos fáceis. Perfeito? Agora, o que significavam então essas muralhas? Os muros simbolizavam segurança, dignidade, proteção e a identidade daquele povo. Contextualizando, Jerusalém estava desprovida de todas essas virtudes em detrimento do sofrimento. Ou seja, Jerusalém não tinha mais proteção, não tinha mais dignidade, não tinha mais identidade. Deixa eu te falar uma coisa. O inimigo, por muitas das vezes, ele se levanta para derrubar uma muralha dentro de nós que se chama coração. Quando ele consegue atingir o nosso coração, ele derruba a nossa identidade. Não sabendo quem nós somos, logo nós nos tornamos um monte de entulhos. E sabe para onde vai entulho? Entulho vai para o buraco. E é isso que o inimigo tenta fazer todos os dias, atacando a muralha do nosso coração, tirando de nós quem nós somos ou o que nós nascemos para ser e fazer. Quando ele consegue fazer isso, ele nos paralisa. Essa palavra do Senhor está vindo para nós nessa manhã, para que o nosso coração não seja atingido pelas mentiras do inimigo, para que essa muralha esteja de pé. Agora, sabe quem protege a muralha? O amado Santo Espírito. Ele é quem está protegendo essa muralha chamada coração. Só que para que ele proteja, nós precisamos fazer um convite sincero. Espírito Santo, cuida. Espírito Santo, eu entrego o controle. Estávamos orando isso aqui. Eu entrego o controle, eu abro mão do controle. Eu não quero controlar mais nada. Eu quero deixar para que o Senhor cuide de tudo e de todas as coisas. Amém? Ah, pastor, eu já entreguei o controle. Será? Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 36. Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Ovelhas negam a si mesmos, mas não abandonam a sua posição celestial. Todos somos ovelhas de um sumo pastor.
para saber se nós estamos no controle ou não. Sabe quando nós estamos no controle? Quando tudo deve ser da forma que nós planejamos para ser. E nós não consultamos o Deus do planejamento para saber se esse era o planejamento dele. Quando Deus fala para você algo assim, ó, vai e faça porque eu estou contigo. Ou quando Deus te fala diferente disso, espera porque eu estou cuidando de você. Esperar pode ter certeza que é mais difícil do que executar. Porque quando nós temos que executar, vamos dar um exemplo simples. Pastor, estou apertado esse mês, o que eu faço? Eu faço um extra. Ó, surgiu um trabalhinho aqui, um trabalhinho ali, estou fazendo um extra. Estou resolvendo minha vida, paguei as contas. Nossa, graças a Deus, deu tudo certo. E quando você está passando um aperto e Deus fala, não faz nada? E quando Deus fala, eu não te chamei para isso. Falo de mim mesmo. Quando Deus fala, não te chamei para isso. Você está envolvido em uma outra obra, o qual isso que você está fazendo não faz parte. É um ato de fé esperar. E saber que Deus vai cuidar, porque Ele disse que ia cuidar. E Deus não é filho do homem para que minta, e nem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele faz. Amém? Voltando ao verso 4. Quando ouvi isso, palavras de Neemias, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. O verso 4, dentro dessa ministração, ele é o ponto-chave dessa mensagem. Por que ele é o ponto-chave? Porque Neemias estava em um palácio, trabalhando para o rei. Ele era copeiro do rei. Qual a função do copeiro do rei? Beber o vinho, primeiro para saber se o vinho é bom, segundo para saber se o vinho não está envenenado. Porque certamente tinha alguém querendo tomar o lugar do rei. Certamente tinha alguém querendo aquela posição. Então ele falou, se eu derrubar o rei, eu fico no lugar dele, eu assumo aquela cadeira. Deixa eu te falar uma coisa, tem alguém querendo assumir a nossa cadeira. Não saia da sua cadeira. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que é um demônio? É um anjo fora do seu lugar. Que nós não venhamos sair da nossa cadeira. Que nós não venhamos sair da nossa posição, nós não venhamos sair do nosso posto, porque alguém está querendo tomar ela. Pastor, mas eu estou bem sentadinho aqui, vou sair só no final da mensagem para que ninguém sente no meu lugar. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Estamos falando sobre a posição celestial que você nasceu para ser. Pastor, não sei qual é ainda, então eu te convido a entrar numa vida de consagração. Você vai descobrir. E de verdade, nem eu, nem pastor Sérgio, nem outro irmão vai te responder o que Deus falou para você ser. Porque nós não sabemos. E se nós tivermos todas as respostas, certamente nós não entendemos todas as perguntas. Então, tem coisas que só o Espírito Santo pode falar ao seu coração qual é a sua posição, mas não saia dela. Pastor, eu não sei qual é ainda, então permanece onde você está, buscando ao Senhor. Porque você é quem veio para essa manhã, é você que tinha que ouvir isso. Porque eu estou ouvindo isso a semana inteira, então Deus já falou comigo. Agora só estou liberando para que Ele fale com você. Esse convite dessa posição, ela aponta para algo que a nossa consciência humana não consegue entender. Isso se chama eternidade. Não conseguimos interpretar ou entender o que significa eternidade. Mas o fato de permanecer nessa posição nos garante uma eternidade. Deixa eu contar algo, me veio agora em mente e eu vou falar para vocês. Tinha um tio no Brasil e por 8 anos, né amor? A gente caminhou com ele, né? 9 anos? 9 anos. Eu caminhei com ele. Quando eu falo caminhar, é de encontrar a cada semana ou a cada 15 dias, onde nós chamamos de discipulado, pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho, embutindo a palavra de Deus por 9 anos seguidos. E ele estava passando por uma crise gigantesca, crise de matrimônio, crise existencial. E gente, pensa num homem bom, nordestino arretado. Pensa, não podia gritar muito, que acelerado ele já era. Hermeson, pensa num rapaz agitado. Era esse homem. Há 3 semanas atrás, com 52 anos, eu perdi ele. Eu estava indo trabalhar
De manhãzinha, abri o WhatsApp quando eu cheguei na obra, estava lá. Ele faleceu. Num dia antes, gente, estava tudo certo. Estava tudo 100%. Estava tudo jóia. Um dia antes, ele estava na casa dele construindo o sonho dele, que era construir aquela casa, que ele quase finalizou. Com 52 anos, ele foi embora. Um infarto fulminante. Eu chorei muito nesse dia quando eu cheguei na obra. Chorei bastante. Porque eu caminhei por quase uma década do lado dele. Nós estávamos juntos em muitos cafés, muitos almoços, muitos jantares. Um homem acolhedor ao extremo, que eu ficava constrangido de tão amoroso e acolhedor que ele era. Só que aí o Espírito Santo falou assim no meu coração. Olha como que o Espírito Santo fala, gente. E quando nós falamos que ele é o Consolador, ele falou, tudo o que vocês investiram na vida dele valeu a pena, porque hoje ele está aqui. Esse homem, ele conheceu o Senhor, ele se tornou, pastor, um obreiro na casa do Senhor, incansável. Gente, incansável, pensa num homem incansável. E a gente brincava, falou, cara, você não para, o que é isso? Ele falou, não, que é isso? Não, eu quero fazer. Ele estava em tudo que ele podia estar. Mas o Senhor decidiu promovê-lo para a eternidade. Agora, o detalhe é, ele permitiu o Senhor cuidar do coração dele e fazer parte da história dele. O qual hoje, eu tenho no meu coração a convicção que ele faz parte da eternidade que eu e você almejamos chegar. Ele chegou no lugar que eu e você precisa manter firme para conseguir chegar lá. O dia de amanhã não nos pertence, o dia de hoje não nos pertence. A única coisa que vai valer a pena é o quanto no Senhor nós estamos. Então deixa eu te falar, para de se sabotar, para de contar história para você mesmo, para de mentir para você. Ah, pastor, hoje eu não posso, hoje eu não vou, hoje eu não quero. Estar aqui na igreja não garante salvação, a gente sempre fala sobre isso aqui e continuamos repetindo, que o dia que eu estiver cansado de falar, vocês aprenderam. Só que a nossa constância e desejo de estar, o pastor falou assim, se você não tem tido sede é porque você não está bebendo a água certa. E nós vamos entender um pouco mais sobre a mensagem. Então Neemias, ele chorou, ele jejuou, ele se consagrou e ele quis ouvir Deus. E ele fez a seguinte oração, parafraseando, Senhor, eu quero ajudar o meu povo. O que eu devo e o que eu preciso fazer para ajudar o meu povo. Sabe qual é o tema dessa manhã? Reconstruindo a adoração. Pastor, estamos falando sobre muro. Estamos falando sobre fortalezas de uma cidade. Nós precisamos quebrar algumas fortalezas e construir outras para que a adoração seja reconstruída no nosso meio. Sabia que é um desafio, enquanto nós estamos aqui, o louvor está fluindo. E aí eu vou falar algo aqui para você, volto a dizer, não estou falando sobre sentimentos. Esqueça isso, não estou falando sobre a emoção. Porque tem pessoas que choram com facilidade, eu estou aqui, posso falar, e tem gente que não chora com facilidade, está tudo bem. Mas se não brota dentro de nós o desejo de, Jesus, eu te amo, Jesus, o Senhor me salvou, eu sou grato, porque eu que era para ser pregado naquela cruz, mas o Senhor foi pregado para que eu estivesse do seu lado. Se isso não gera em nós um constrangimento, estamos correndo sério perigo. Porque nós ainda não entendemos o poder da cruz, nós não entendemos ainda o poder do sangue. E aí eu vou te falar uma coisa, sem julgamentos, mas pode ser constatação. Se eu não consigo fazer isso aqui, eu duvido que nós temos vida de oração em casa. Pastor, eu oro, obrigado por esse arroz e feijão que estou comendo hoje. Gente, isso não é oração, isso é gratidão. Jesus, obrigado por esse dia, deitado, vai dormir.
Porque eu deito logo durmo, sono do justo. Deito logo durmo, por isso que eu oro de joelho. Porque se orar deitado... Responda para você, não fale alto, por favor. Quantas vezes nessa semana você abriu a Bíblia e leu? Quantas vezes nessa semana você pegou a palavra do Senhor em meio à correria? Ou seja, somos uma geração de maratonistas. Estamos correndo todos os dias, né? Você abriu a palavra do Senhor e falou: Espírito Santo, fala comigo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não é possível ser casado com alguém sem ter intimidade. Não é possível estar casado com alguém e não usar uma aliança. Não é possível você falar que tem um relacionamento íntimo com alguém, sendo que você não se relaciona com ela diariamente. Não é possível. Isso não é possível. Agora, como que a gente quer chamar Deus de Pai, sendo que a gente não está fazendo nosso papel de filho? Não estamos nos portando como filhos. Nos relacionando como filhos. Ou melhor, vamos um pouquinho mais para frente, não estamos nos portando como a noiva do Cordeiro, que um dia ele vai vir e vai selar o casamento. O dia que a aliança vai ser colocada, e nós vamos ir para o altar com o noivo. Porque a Bíblia fala que a igreja é a noiva e o noivo é Jesus. Ele vai vir e vai consolidar esse casamento. Se nós não abrirmos as Escrituras, ó, a minha velhinha, gente, graças a Deus porque eu uso. Mas se nós não abrirmos ela e lermos ela e meditarmos nela, o dia mal vem e a gente não tem a resposta para ele. O dia difícil vem e a gente não sabe o que fazer. E aí nós ficamos desesperados, querendo um guru para poder falar sobre aquilo que a gente nem sabe o que tem que falar. Agora, o dia bom vem também. E o dia bom é hoje, porque nós estamos aqui na casa do Senhor. Hoje é um dia bom, amém? E aí, o que nós viemos fazer nessa manhã de entregar para Ele? Porque a gente não vem para a casa do Pai pedir a bênção. A gente vem aqui para entregar a adoração que Ele merece. Amém. Glória a Deus. Nós estamos criando neste lugar uma cultura de adoração genuína. Uma igreja que adora no domingo, mas uma igreja que estende essa adoração para segunda-feira e todos os dias da semana. E eu e as minhas histórias, né? Eu tive a oportunidade essa semana de dar atenção para uma senhora na onde eu estou trabalhando, e ela parou, e aí ela fez alguns questionamentos de certa forma rudes, não para mim, mas de outras pessoas, só que depois na sequência ela veio falar de Deus. Aí eu falei: a conta não fecha, 1 mais 1 aqui é menos 1. Porque ela falou mal de uma pessoa, mas falou de Deus, falou de um Deus bom. Claro que Deus é bom, homem não é. E eu tive a oportunidade de enxertar Jesus em 3 minutos para o coração dela. E na íntegra, eu falei para ela sobre o dia do juízo, o dia do julgamento, o dia que todos nós estaremos diante do trono branco e nós vamos prestar conta do que fizemos ou deixamos de fazer. Aí ela ficou olhando assim para mim, eu não lembro exatamente a fala, mas ela falou: você é muito estimado. Aí depois ela falou com o meu amigo de trabalho, o Tiago, falou assim: eu gostei de falar com ele falou umas coisas boas para mim. Agora, sabe que eu pude derramar isso para o coração dela? Porque eu me alimento disso daqui. Porque quando eu recebo a palavra no meu coração, eu me torno uma fonte de águas vivas a jorrar sobre o meu próximo, saciando a sede dele. Nós estamos em uma nação que tem sede. Nós estamos em uma nação que não tem problema com imigrantes. Nós estamos em uma nação que não tem problema com brasileiro. Isso é mentira. Eles têm problema com mau caráter. Eles têm problema com gente mentiroso. Eles têm problema com pessoas que vivem pisando na bola, tentando passar a perna nos outros. E aí não é só Portugal que tem problema. Todas as nações têm problema com gente mentiroso, com gente enganador. Então não é Portugal. Nós não carregamos ofensa no nosso coração. Pelo contrário, essa nação abriu as portas e nos recebeu. Nós estamos aqui, sabe para quê? Para fazer essa nação ser melhor do que ela é. Sabe por quê? Porque somos brasileiros? Jamais. Mas porque carregamos uma pátria celestial perfeita. Então nós andamos sobre passos de justiça e passos de verdade. O sim para nós é sim, o não para nós é não. E nós não andamos tortuosos. Isso faz com que a pátria celestial seja manifestada na pátria terrena.
E que eu e você possamos ser um canal de esperança para alguém. E como eu sempre digo, talvez eu e você somos o único Cristo carnalizado que alguém vai ouvir. Talvez eu e você sejamos a única testemunha ocular de que conheceu Jesus e possa compartilhar com alguém, para que o outro também creia. Amém? Está fazendo sentido para o seu coração? Então vamos caminhar. Neemias, nesse verso 4, ele foi movido de íntima compaixão. Por quê? Porque ele chorou. Ele chorou. Agora, olha o que uma compaixão faz. Olha o que uma compaixão realiza no coração de alguém. Neemias, ele pediu ao rei, agora eu vou contextualizar todo o processo, ele pediu ao rei a liberdade para ir reconstruir a sua própria cidade. O rei olhou para ele e o rei falou assim, então faz o seguinte, estou te dando cartas, estou te dando passaporte, estou te dando visto, você vai passar na imigração numa boa, tá certo? Amém? E aí ele falou assim, só que também eu vou te mandar provisões, vou te mandar material, você está indo com recursos que você precisa. E não só isso, Neemias, vou montar uma comitiva de um exército para ir contigo e te ajudar em todo o trabalho. Quando nós estamos na nossa posição, Deus trabalha ao nosso favor. Quando nós estamos no lugar certo, Deus trabalha ao nosso favor. Tem coisas que não estão acontecendo na nossa vida, porque nós estamos no lugar errado. Tem coisas que Deus não está abrindo a porta, que nós estamos batendo na porta errada. Tem coisas que não estão fluindo, porque Deus está falando assim, para, por que você está insistindo com isso? Para com isso. E aí eu devo ter usado esse exemplo, mas eu vou falar de novo, porque ele me veio na cabeça, e talvez quem está aqui hoje não estava no outro culto. Esses dias em casa, eu achei algo muito interessante, essa história eu contei, né? Mas eu falo de novo. É assim mesmo, gente. E aí, eu peguei a toalha da mesa, onde nós tínhamos tomado nosso lanche, nosso café, e cheio de migalha e pão e miolos de pão ali e tal. Aí o que a gente fez? Eu fui lá e bati no quintal, bati na grama lá, e caiu um monte de pão lá. Só que depois eu voltei em casa, eu estava ali ajudando a esposa a organizar, e eu olhei no pé da sala, tinha, gente, uma mínima migalha. Mas tinha uma fileira de formiga. E eu falei, o que é isso? De onde veio esse trem aqui? Parece um tapete preto andando, né? Aí, o Espírito Santo falou, presta atenção. Ó como que Deus... Gente, ó como que o Espírito Santo fala. É nos detalhes. Não fica olhando a montanha, olha a pedrinha que também está na frente. Que foi uma pedrinha que Davi derrubou Golias, amém? Agora... Ele falou, olha para ela. Eu fiquei olhando aquelas formigas. Quando eu olhei aquelas formigas, o Espírito falou assim, você acabou de jogar um monte de pão lá fora. Só que elas estão através de uma migalhas. Todas elas através de uma migalhas. Aí o Senhor falou para mim, gente, tem hora que é amargo, mas funciona. Ele falou, às vezes você está atrás de migalhas, sendo que eu estou te dando abundância. Às vezes tem abundância preparada para você e você está só olhando uma migalha. Isso é devocional, viu, gente? Isso é relacionamento com Deus. Deus nos ensina através da criação. Então, comece a perceber no seu dia a dia quais são as pessoas que Deus tem colocado do seu lado, quem são as pessoas que estão te encorajando, te potencializando, as pessoas que estão fazendo você crescer e ser mais forte. Só que também perceba as pessoas que estão trabalhando para a concorrência. Porque tem gente que está na concorrência, tem gente que está jogando time contrário. Tem gente que está querendo fazer gol contra. Toma cuidado. Você vai, pastor, eu vou odiar. Não, você vai amar. Mas quem quer fazer gol contra, você não põe no jogo. Você deixa no banco de reserva e na próxima você não escala. Ó, Copa do Mundo, hein? Mundial, FIFA 2026. Agora vamos lá. Neemias foi movido de íntima compaixão. Agora deixa eu te falar uma coisa. Jesus era movido de íntima compaixão pelos necessitados e com isso realizou muitos milagres. Olha o que uma compaixão genuína dentro de nós faz acontecer. Diz que todos os milagres que Jesus fez, todos os livros da terra não poderiam ser escritos, de tantos milagres que foram. Só que Jesus era movido por íntima compaixão. Jesus de íntima compaixão olhava o leproso e falava, ele vai ser curado. Agora, eu paro um pouco, porque eu também vou ter compaixão de mim. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui para o meu coração e ver o quanto que eu preciso ser cheio de novo. Gente, se Jesus teve que buscar o Pai para ser cheio,
Ninguém aqui é melhor do que Jesus, né? Se for, você levanta a mão. Não levanta muito alto não, que pode puxar. Mas Jesus era movido de íntima compaixão. Se eu e você não olhar para as pessoas como pessoas que estão com as suas muralhas destruídas, porque foram saqueadas, porque foram levadas cativeiro para a escravidão, e esse é o ponto. Esse é o ponto de convergência. Pessoas que tiveram suas muralhas derrubadas vivem até hoje em uma escravidão de vida. Agora, sabe o que é pior? Nem sabe que estão vivendo na escravidão. Pastor, quais escravidão são essas? Gente, tem inúmeras para mostrar. Inúmeras. As mais simples, então, pastor, pornografia, pensamentos ilícitos, vícios, necessidade de ser aceito, o status, o que eu tenho é maior do que o que eu sou. O que eu obtenho, o que eu produzo, fala mais de quem eu sou do que aquilo que eu sou em Cristo. Tudo isso é escravidão. Sabe por quê? Às vezes estamos querendo atingir um nível, inclusive isso dentro da igreja, tá, gente? Está aqui eu e o pastor que pode falar sobre isso. Existe uma competição ministerial que acontece dentro de igrejas. Quem é o maior dentro da igreja? Pelo amor de Deus, maior é Jesus, o resto aqui é tudo ovelha. Todos nós somos ovelhas de um pastor. Nós honramos liderança, está aqui o meu pastor, ele é mais novo do que eu. Eu honro, ele é meu pastor. A família pastoral são os nossos pastores, eu os honro. Isso é uma questão de honra, é princípio bíblico. Mas quem é maior aqui na igreja? O maior aqui é o Gustavo, que é mais alto. Né, Gustavo? Vocês estão entendendo? Só que aí às vezes a gente está tentando chegar no nível em qualquer área da nossa jornada de vida, tentando mostrar para as pessoas que nem querem saber de onde nós estamos. Estamos gastando uma vida toda, em vez de curtir nossas crianças que estão crescendo rápido demais, por sinal, né? Em vez de curtir esse relacionamento, em vez de vir aqui para a obra e acertar o martelo na mão, estou brincando, isso não, mas de vir aqui, gente, inclusive amanhã às 18, no nome de Jesus, venha para cá. A gente vai começar a construir o púlpito aqui, porque é o altar de sacrifício, a gente não vai sacrificar ninguém, então é púlpito, tá bom? Nós vamos construir o púlpito aqui amanhã, nosso irmão Fernando é o mestre das obras aqui, esse homem é bom demais, só que assim, a gente precisa de ajuda. São 40 metros de púlpito, nós precisamos de mão de obra. Quem puder amanhã às 18, vem para cá, tá bem? Amém? Glória a Deus, aleluia, 3 amém para consolidar no céu. Mas é isso aí. E aí, é sobre isso que nós estamos falando. Nós precisamos olhar para Jesus e perceber o quanto que Jesus está se importando muito mais conosco do que com aquilo que nós estamos fazendo para Ele. O Senhor está nos trazendo de volta para a essência do primeiro amor. O Senhor está nos conduzindo de volta para olhar para as pessoas e perceber que pessoas são pessoas. E perceber que pessoas têm coração, elas têm emoções, elas são de carne e osso. E perceber que pessoas choram no seu dia de dor, mas elas também se alegram no seu dia de conquista. Está na hora de nós percebermos as pessoas como elas são. Porque talvez eu e você estamos envoltos de tanta coisa e não estamos percebendo o que Deus mais ama. Só que aí, quando nós caminhamos nessa jornada, o capítulo 2 nos deixa claro o quanto alguém se posicionado, que foi o caso de Neemias, recebe, inclusive da sua liderança, a aprovação e o apoio. No capítulo 3, nós vemos a importância da unidade no coletivo. E, gente, isso aqui eu achei fenomenal. O capítulo 3 de Neemias mostra que as famílias que voltaram da escravidão para Jerusalém eram as próprias famílias que trabalharam na reconstrução dos muros. Deixa eu te falar uma coisa, nós somos uma família única que estamos trabalhando na reconstrução dos muros da adoração sobre essa nação. Amém? Somos uma só família. Deixa eu te falar uma coisa. Tem alguém que nos visita hoje aqui pela primeira vez? Sejam bem-vindos, que Deus abençoe muito. Fiquem à vontade. Você que veio pela primeira vez, ou você que vem às vezes, deixa eu te falar uma coisa. Você não está passando desapercebido dos olhos de Deus. Nenhum de nós estamos desapercebidos nos olhos de Deus, porque todos aqueles que põem a mão no arado em prol de reconstruir aquilo que Deus ama, terão seus nomes escritos.
E aí aqui, sabe o que nós percebemos? Que Neemias designou famílias para participar da reconstrução dos muros, só que cada um cuidava bem dos muros que estavam perto dos seus lares. Deixa eu te falar uma coisa, sacerdote. Você foi chamado para proteger os muros em volta da sua casa. Você, sacerdote, foi chamado para reconstruir os muros em volta da sua família. Você, sacerdote, não é o pastor da igreja. O pastor da igreja está dando a direção. Eu, você, sacerdote, estamos reconstruindo as brechas onde o inimigo podia entrar. Nós estamos reconstruindo os muros de proteção da nossa família. Amém? Amém, homens? Amém, aleluia! Capítulo 4, nós vemos aqui as ameaças. E eu achei fenomenal quando eu estava lendo isso. Neemias falou assim, estão ameaçando a gente. Gabi, quando estamos no caminho certo, as oposições se levantam. Por isso que é bom GP, né? Convido você a fazer parte de um GP. Ali o caldeirão ferve. Quando nós estamos no caminho certo, existem oposições. John Wesley diz o seguinte, um dos maiores pregadores de todos os tempos. Fala assim, eu estava caminhando tranquilamente e perguntei para Deus, tem alguma coisa de errado? Porque não aconteceu nenhum problema no dia de hoje. Ele tomou uma tijolada na cabeça. Ele falou, agora está tudo certo, estou caminhando no caminho que eu tenho que caminhar. Gente, não tem como fazer o que é certo e não ter oposições. Não tem como. Quando estamos fazendo o que é certo, as oposições se levantam. Só que, por que se levanta oposição? Para nos desanimar? Não, para mostrar que a gente é mais forte em Cristo Jesus. Para mostrar de quem nós dependemos, ou da força do braço, ou daquele que nos chamou para aquela obra. Amém? Capítulo 5 deixa claro para nós que a injustiça social é algo que Deus ele abomina. E deixa eu falar uma coisa, Deus não é socialista. Tá bom? Fique bem claro, Deus não é. Mas Deus, ele odeia a injustiça. Deus, ele odeia o roubo, o engano, o usar o próximo como escada. Deus, ele odeia isso. Sabe por quê? Deus gosta de justiça. E a justiça é todos serem vistos por ele. Porque sabe o que aconteceu nesse período? Homens tiveram que parar suas produções profissionais para ir reconstruir os muros. Só que as dívidas deles aumentaram, porque mês a mês o ordenado não caindo, as contas permanecem. Certo? O que aconteceu? Crise econômica. Aí, um grupinho de extorquistas começou a falar, vou hipotecar sua casa, você vai vender os seus filhos como escravo, eu quero o dinheiro deles. Isso começou a acontecer. Estou contextualizando aqui só para mostrar para vocês que não é tão diferente dos nossos dias. Não é tão diferente da nossa realidade. Só que o que Deus fez? Falou com Neemias, Neemias chegou junto nessa liderança e falou, vocês vão restituir tudo. Vocês vão restituir tudo, porque aqui ninguém vai caminhar de forma desordenada. Porque o que estamos fazendo é para o Senhor, não é mérito próprio. E ainda Neemias deu uma seguinte direção. Vocês vão começar a trabalhar em meio a essas ameaças, com uma pá na mão e com a espada na outra. Com uma você carrega as pedras, com a outra você mata o inimigo se ele vier. Sabe o que significa isso? Proteger a nossa vida espiritual. Isso significa, enquanto eu estou fazendo o trabalho na Águas da Covilhã, enquanto eu estou lá dirigindo aquela carrinha, enquanto estou fazendo o TVDE, eu continuo guardando a minha vida espiritual. Eu continuo em constância de oração, falando com o Senhor. Eu continuo buscando o Senhor para que a minha vida espiritual, ela não se perca. Enquanto eu estou no meu lazer, eu continuo buscando o Senhor. Porque, no final de contas, nós não somos corpo, alma e espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Ah, igual, não é. Tem uma grande diferença. Capítulo 6, olha o que diz o verso 6, o verso 3 do capítulo 6. O povo ali está ligado, hein? Por isso enviei-lhes mensageiros com esta mensagem. Estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Aqui Neemias, por 3 homens, estava sendo afrontado constantemente. Tobias, Sambalate e Gesem, o árabe. Certo? Eles estavam falando, Neemias,
desça aqui, eu quero conversar com você. Neemias, vem para cá porque eu preciso tratar algo contigo. Aí Neemias não estava dando importância, mandando a mesma mensagem. Aí eles falaram assim, Neemias, você está fazendo uma conspiração contra o rei e ele vai ficar sabendo. E deixa eu te falar uma coisa, conspiração contra um rei é morte. Conspiração contra um rei é ir passar pela espada. Não tem outra conversa. E vocês acham que tinha o VAR para ver se foi pênalti? Não tinha não. O rei ouvia aquilo ali. Se ele achasse que aquilo tinha que ser morte, acabou, decretou, está morto. Neemias, gente, certamente, em cima daquela muralha, ele sentiu medo. Sabe por quê? Começaram a falar para ele, quando você descer, vão te pegar em alguma esquina e vão te matar. Vão te atravessar com a espada. Neemias permaneceu. E ele falou o seguinte, por que eu vou descer para conversar com vocês? Estou envolvido em uma grande obra e não posso parar. Agora vem uma boa vacina. Não dê ouvidos para quem não acrescenta na sua história. Não dê ouvidos para quem mente contra a sua identidade. Não dê voz para aqueles que falam contra você. Porque se Neemias tivesse dado voz, sabe qual é o enredo dessa história toda? Vou responder para vocês. Pô, ficou lendo aí para saber em quantos dias o muro foi reconstruído, né? O muro foi reconstruído em 52 dias. Gente, nós estamos falando de mais de 5 quilômetros de muro. Aí, claro, historicamente pode falar 3,8, 4,3. Vamos arredondar para 5, amém? 52 dias foi reconstruído os muros. Mas sabe há quanto tempo isso estava derrubado? 120 anos. Jerusalém estava debaixo de escombros. Jerusalém estava com seus portões queimados. Jerusalém estava destruída. Eles reconstruíram em 52 dias. Sabe o que os inimigos falaram? Ou seja, a concorrência falou? Deus realmente é com eles. Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que podem acontecer na sua vida daqui para frente, que até aqueles que não te amam vai começar a ver que Deus está agindo na sua vida. Tem situações de um aceleramento da parte de Deus, podem acontecer na sua história, na sua jornada, que até aqueles que não acreditavam em você ou no seu ministério podem falar, Deus realmente é com ele, Deus é com ela. Só não leve para a linha da prosperidade o que eu estou dizendo, e não tem problema com isso. Nós estamos falando sobre maturidade espiritual, sobre maturidade de fé. E enquanto nós estávamos adorando aqui, quando eu vim para o altar, o Senhor falou para o púlpito, Deus falou algo ao meu coração, o seguinte, eu vou levantar homens nesse lugar que serão pastores. Homens maduros com a palavra. E deixa eu falar uma coisa, já tem muitos aqui no nosso meio, que tem da parte de Deus capacidade para isso. Mas agora fica para você, assuma o seu posto, porque Neemias não desceu do muro. Neemias não desceu enquanto a muralha não foi reconstruída. Assuma o seu lugar. Para de fugir. Para de fugir. Para de dar desculpa. Como eu falei, para de contar história. Ah, mas é difícil, é correria. Para quem não é? Para quem não é? Quem não tem compromisso? Quem nos nossos dias não está atarefado? Quem nos nossos dias não é multiforma? Nos nossos dias hoje as tarefas elas vêm por cima de nós. Só que nós que precisamos dar alguns nãos para que isso não tome conta. Porque o aceleramento não tem a ver com Deus, ele tem a ver com a ansiedade. Então, desacelera, descansa. Mas sabe onde é o seu porto seguro? Não é lá no Brasil, é em Jesus Cristo. Seu porto seguro está em Jesus Cristo. Ali é o lugar que Ele te convida a descansar. A palavra do Senhor diz que Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Diga comigo, príncipe da paz. Mais uma vez, príncipe da paz. Mais uma vez, príncipe da paz. A paz que excede todo entendimento está em Cristo Jesus. Qualquer outro lugar não é paz.
Qualquer outro lugar é mentira. Quer descansar de verdade? Descanse em Jesus. Quer descansar a alma? Descansa no Senhor. O corpo cansado, uma noite bem dormida de 8 horas, se o seu quarto não for muito quente, você vai dormir muito bem. E você vai acordar bem descansado. Se passar um pouquinho, 9 horas, meu Deus, já sobrou. Já sobrou. Aí está na hora extra de sono. Mas a alma cansada, você pode estar dormindo 24 horas por dia. Com carbamazepina, dá um apagão. Eu dava isso para os caras que eu cuidava de clínica de recuperação, gente. Pensa, olha que coisa que eu com a minha esposa dentro por 5 anos. Dentro de clínica de recuperação, cuidando de viciado. 3 horas da manhã tendo que tirar o homem de dentro de bar, porque os caras iam moer eles. Ô pastor, corre aqui. Bora, vamos lá, vamos ver o que dá hoje. Aí chegava lá, os caras davam carbamazepina, o cara dormia 24 horas para baixar a adrenalina. Que loucura, né? Só que esse sono não descansa. Esse sono não traz repouso. O que descansa é Jesus. Todos os sonhos e metas que você tem, eles podem ser lícitos. Mas faça isso hoje. Fala, Deus, eu quero este carro. Deus, eu quero esta casa. Deus, eu quero essa faculdade. Deus, eu quero esse trabalho. Deus, eu gostaria de obter isso e obter aquilo. Tudo isso é lícito e eu faço votos que você cresça e prospere muito. Mas você precisa ter o sim de Deus para isso. Se você tiver o sim de Deus, você está caminhando no lugar certo. Sabe por quê? Você, com o seu empreendimento, você com a sua empresa, você no seu contrato de trabalho, exercendo com excelência, é a mesma coisa do nosso pastor que está aqui exercendo o ministério dele com excelência. Porque tudo é para a glória de Deus. Não é quem prega a palavra é mais abençoado do que quem trabalha. Não existe isso. Até porque a igreja ela é formada pela multiforma. Fernando não está aqui hoje pregando, mas ele é o homem, ele e o Bruno é os homens que estão ditando os serviços que estão passando pela reforma a esse templo. Quem é mais abençoado? Todos aqueles que se disponham para a glória de Deus. Amém? E eu quero agora caminhar para o final. Capítulo 7, nós vemos aqui que os levitas estavam voltando para o templo para adorar o Senhor. Eles foram convidados para voltar a adorar o Senhor de forma espontânea. E não só isso, o povo estava sendo ensinado para entregar com generosidade. Ou seja, estavam em um tempo de reforma, a generosidade faz parte. Em um tempo de reforma, a oferta de disposição de tempo, a oferta de disposição financeira, a oferta de voluntariedade faz parte. E deixa eu te falar uma coisa, tudo que você deposita na presença do Senhor, você colhe. Tudo que você deposita com um coração grato, você recebe abundantemente mais. Capítulo 8 e capítulo 9, Esdras lê a palavra do Senhor. E há um grande arrependimento e confissão de pecados. A palavra do Senhor foi exposta. Sabe o que está sendo feito aqui hoje? A palavra do Senhor está sendo exposta. Uma palavra dessa, ela tem que mexer com o meu e com o seu caráter para que haja em nós um posicionamento. Porque se ao partirmos para aquela mesa de café, que por sinal está maior e bonita hoje, obrigado, viu Tati? Nós partimos para aquela mesa de café e esquecermos da palavra ministrada, amanhã não existe frutificação de mudança. Mas se eu continuar lembrando dessa palavra de Neemias no meu coração, amanhã o meu dia pode ser diferente, porque eu vou trazer a palavra que me dá esperança. E Esdras leu a palavra e houve uma grande conversão e arrependimento e confissão de pecados. Porque o pastor sempre fala, sabe como você acha uma parede torta? Quando você coloca um prumo nela. O prumo vai denunciar se a parede é reta ou se ela é torta. A palavra do Senhor é um prumo sobre a nossa vida. Amém? Capítulo 10, o povo assumiu um compromisso. Quem aqui hoje está assumindo um compromisso genuíno diante de Deus? Levante a mão. Levante a mão. Amém. Que você esteja assumindo esse compromisso. Capítulo 12 e o capítulo 11 e o 12, a gente vê o povo retornando para Jerusalém através da reconstrução dos muros. Sabe o que isso significa? Eu encontrei a minha cidade. Eu encontrei o lugar que eu pertenço. Eu encontrei o lugar que eu faço parte. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa igreja, eu falo é nossa, tá?
mas a igreja ela é de Jesus. Ela se chama Portugal para Cristo, certo? Só que aqui é o quintalzinho da Nova Jerusalém. Aqui é um pedacinho das terras da Nova Jerusalém, aonde nós estamos construindo muros, só que com portas abertas, para que muitos passem por esses muros e entrem e possam fazer parte dessa família. Porque tudo que Neemias fez, vindo Zorobabel, Esdras, depois Neemias, eles estavam apontando para o Messias, eles estavam apontando para a Nova Jerusalém. Ou seja, tudo o que nós estamos desfrutando aqui aponta para essa Nova Jerusalém que vai vir do céu. E se você quer o passaporte garantido, visto carimbado para a Nova Jerusalém, permaneça, viu, Mateus? Você sorriu para mim, ficou uma deixa. Capítulo 13, para encerrar. Gente, dá vontade de fazer igual a Warner Brothers. E o fim foi feliz. Mas não foi, gente. Capítulo 13. Sabe o que aconteceu aqui? Neemias, ele volta e vê o povo trabalhando no sábado, que era pecado para aquele período. Hoje o nosso sábado se chama Jesus Cristo. Mas o povo trabalhando no sábado, o povo deixando de adorar o Senhor, o povo deixando de levar mantimentos e sustento para os levitas que cuidavam do templo. Ou seja, o simples fato de Neemias, o pastor está dando risada ali já, o simples fato de Neemias ter se afastado, o povo voltou a fazer a mesma coisa. Agora você entende o porquê a gente fala para você, venha pelo menos nos domingos e na sala de oração? Agora você entende o porquê a gente fica enfatizando e te convidando, fica mais perto da igreja, participa com mais frequência? Porque tem duas coisas na vida que faz um homem se tornar muito bom naquilo que ele faz. E eu vou te falar uma coisa, não é habilidade, porque a habilidade é um dom natural, mas é a constância e a cadência. Tudo que é constante e cadente, você não fica afobado e você cresce, certo? Ou seja, a constância te faz permanecer, te faz dar frutos a longo prazo, porque ninguém planta um pé de oliveira hoje e amanhã que é azeitona. Leva um tempinho, um bocadinho grande. Então a constância e a cadência. Então, no próximo culto que você pensar em faltar, pense assim, estou me afastando das leis, estou me afastando da graça, não vou perder o próximo culto, eu vou ficar mais perto de pessoas imperfeitas que estão buscando a perfeição em Cristo. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Para concluir aqui, Neemias, ele teve que bater no povo, gente. Neemias, ele bateu no povo e arrancou os cabelos de alguns. Fala, que é isso? Que loucura! Que homem bravo! Neemias, ele arrancou os cabelos das pessoas que estavam distanciando do Senhor. E aí, eu acredito que o castigo que Neemias deu somente a alguns homens, não chega nem perto do castigo que aqueles que se afastam do Senhor vão ter no dia do juízo. Porque no dia do juízo vamos ter duas falas. Vinde benditos de meu Pai. Eu espero que eu e você possamos escutar isso. Ou a segunda fala, que não vai ter mais volta e não vai ter como pedir desculpas. Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. E eu finalizo essa mensagem dizendo, a cultura de adoração chama a atenção de Deus para um verdadeiro avivamento. Mas para que isso aconteça é necessário reconstruir os muros que foram derrubados um dia. Quais muros foram derrubados em sua vida e hoje você só vê entulhos? Mas vem uma boa notícia. Lembre que até de entulhos Deus está reconstruindo uma grande cidade para um só propósito, a adoração individual e coletiva para que Ele seja glorificado. Fica aqui uma pergunta. Hoje o Senhor nos convida a fazer parte da reconstrução da adoração nesta nação. O convite é, vamos? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você se comprometeu, não foi por persuasão e nem força. Pai, eu quero te agradecer por essa mensagem. Por essa mensagem, Pai, que veio trazer um alinhamento. Porque, Senhor, nós estamos cansados de uma fragilidade transvestida, Senhor,
de uma maquiagem, o qual o Senhor sempre repugnou. Nós não estamos falando, Pai, sobre dores, sobre marcas que machucaram a jornada. Nós estamos falando sobre aqueles que, por bel conforto, estão abrindo mão de estar na casa do Senhor, de buscar o Senhor, de participar da família na fé, que está buscando essa eternidade, por coisas diárias e fúteis, por coisas que acham que vai valer a pena, mas não vão. Senhor, nós também não somos religiosos ao ponto de achar que uma frequência na igreja constata a nossa força ou a nossa salvação. Mas é bem verdade que aqueles que estão buscando o mesmo propósito têm mais chance de alcançar o alvo. E Jesus, eu quero pedir a Ti, como foi Neemias, como foi Esdras, Pai, que perseveraram na reconstrução do templo, na reconstrução da cidade, na reconstrução dos muros, só que mais do que isso, na reconstrução da adoração em Jerusalém. Que assim sejamos nós, Igreja Portugal para Cristo, reconstruindo a adoração nessa cidade. Pai, que os nossos lábios se abram e confessem que Jesus é o Salvador e o Redentor desta nação. Senhor, nós não queremos mais ser conhecidos como pessoas legais, moralmente corretas por sermos evangélicos. Nós queremos ser, Pai, pessoas que confrontam o pecado, que denunciam a mentira, que negam, Senhor, o jeitinho maldito errôneo do sistema, mas que aceita a palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz, e ela está hoje penetrando o nosso coração. E Pai, se essa palavra ofendeu o coração de alguém, eu te agradeço por isso, porque é o Senhor que está tratando, porque é o Senhor que está curando, e é para isso mesmo que nós estamos aqui, para rasgar a alma e o espírito, para que haja cura, haja transformação, Pai. Nenhum de nós, Senhor, estamos ilesos de passar pelas adversidades da vida, e nenhum de nós também, Pai, estamos longe de crescer e de avançar naquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Mas para isso, nós precisamos estar no nosso lugar. Nós precisamos decidir qual muralha nós queremos reconstruir. Nós precisamos tomar uma decisão. Quais portões da cidade nós queremos ser o sentinela para proteger. E essa mensagem vem, Pai, para nós como igreja, para assumirmos a autorresponsabilidade da nossa vida cristã. A responsabilidade